Fala, queridos entomólogos e curiosos sobre os insetos! Na aula de hoje vamos falar sobre reprodução. A aula de hoje envolve muito amor. Mas nem tudo são flores, viu? Existem muitos conflitos no mundo dos insetos. Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho mais. Bom, os insetos são dioicos, ou seja, têm os sexos separados, machos e fêmeas. E a transferência de espermas do macho para a fêmea é feita a partir da cópula. É a transferência direta. Em alguns insetos não pterigotos, não alados, ocorre uma fertilização externa. Isso é, o macho deposita um espermatóforo e direciona a fêmea até o espermatóforo no ambiente. E nos hexápodes entognatos isso também ocorre. Mas, na maioria dos insetos, a cópula é a responsável pela transferência do esperma de macho para fêmea. Os insetos são estrategistas em relação à sua reprodução. Isso é, existem duas estratégias reprodutivas gerais, básicas, tratadas na biologia, que são as estratégias K e R. Os K estrategistas, eles têm poucos filhos, né? A prole é pequena, porém eles investem muito mais na sua prole, porque o tempo de vida desses organismos também é maior. Um grande exemplo de K estrategista são os seres humanos. A gente tem poucos filhos e investe muito nos filhos porque a gente vive um tempo maior em comparação a muitos organismos. Os insetos, eles vivem pouco tempo, então eles se reproduzem bastante, em alto número, e nem sempre investem muito na sua prole. Existe cuidado parental, existe uma série de cuidados registrados na literatura, mas de uma forma geral, os insetos se reproduzem em alto número e não têm cuidado com a sua prole. A maior parte dos insetos são ovíparos ou ovovivíparos, e alguns também podem se reproduzir por partenogênese. Existem diversas estruturas associadas ao comportamento reprodutivo de insetos e ao sucesso reprodutivo dos insetos também, principalmente estruturas genitálias e outras modificações corporais que conduzem à cópula. Bom, mas para se reproduzir, os insetos eles passam por alguns desafios. E o primeiro dos grandes desafios é encontrar um par, encontrar a fêmea ou o macho ideal para que o acasalamento aconteça. Existem duas principais soluções para isso: a atração sexual ou a agregação. Na atração sexual, várias coisas estão envolvidas. Muitas vezes existe um comportamento pré-copulatório, de cortejo, e grande parte desse comportamento é responsabilidade dos machos. Hoje pode envolver comportamentos diversos, desde danças até entrega de presentes, exibições corporais, uso de armadilhas, guias de seda, canções, entre outros. Nos casos mais típicos de comportamento de reprodução, de corte, uma série de feromônios estão envolvidos. Esse comportamento de acasalamento, ele serve para a seleção de maior aptidão física, genética. É importante que os pares se escolham, né, com base na aptidão física. E uma série de comportamentos estão presentes no mundo dos insetos, no mundo reprodutivo dos insetos. E esses comportamentos podem ser bastante variáveis. Vejam essa mosquinha carniceira do gênero Poquilisa. É um exemplo de comportamento de pré-cópula. Essas mosquinhas, elas são moscas carniceiras. Elas se alimentam em detritos, em restos orgânicos. E o macho, quando se aproxima da fêmea, tateia o abdômen da fêmea e fica nesse comportamento de vai e vem, até que a fêmea se mostre à disposição para acasalar. E aí o acasalamento acontece. E como é que as fêmeas selecionam o melhor macho nessa ocasião? Os machos podem apresentar uma variação no vigor deste comportamento. E então as fêmeas podem selecioná-los na busca por um parceiro que aumente
a aptidão reprodutiva. Muitos insetos também possuem comportamentos ligados ao som, à produção de som. Um grande exemplo são as cigarras que cantam no verão. Não é que elas cantem, e não é que sejam as cigarras, na verdade são os machos. Esse som serve para atrair e para que a fêmea reconheça o macho da sua espécie e se aproxime do local de acasalamento. Presentes nupciais também são muito bem-vindos no mundo dos insetos. Existem diversos tipos de presentes, desde itens alimentares até itens não comestíveis. Em alguns mecópteros, o macho captura uma presa, emite um sinal químico que atrai as fêmeas para perto dele, e quando a fêmea chega, ele a presenteia com a presa que ele foi buscar na natureza para conseguir um acasalamento. Aí em mecópteros ocorre o seguinte: a fêmea vai lá e examina a presa. Se ela achar que não é suficiente, bye bye, não vou acasalar com você não. Em algumas moscas de balão, família Empididae, os machos envolvem as presas em bonitos balões de seda e presenteiam a fêmea. E a fêmea escolhe o balão mais bonito, o balão mais atraente, o balão que parece que está mais cheio de comida, e escolhe então o macho mais eficiente. Alguns insetos encontram seus parceiros sexuais através de sinais luminosos, e o grande exemplo disso, os vagalumes. Vagalumes, tanto fêmea quanto macho, emitem uma luz a um determinado comprimento de onda, uma luz específica, ou seja, o tipo de luz depende do tipo da espécie. E então, em meio à natureza, em meio a outras espécies, machos e fêmeas piscam a sua determinada luz até que eles se encontrem e acasalem. Bom, no tipo agregativo, nos casos de agregação, os indivíduos que precisam acasalar se reúnem em determinados locais e fazem enxames. Geralmente ocorrem enxames de macho e a fêmea é quem entra nesses enxames e é escolhida, ou muitas vezes é agarrada ali por um macho. Os machos têm que estar muito atentos e serem muito rápidos para conseguir acasalar com as fêmeas. Os enxames têm um número maior de machos em geral, mas depende da espécie, pode entrar uma fêmea ou mais de uma e ocorrer um ou mais casais. Mas será que todo comportamento pré-copulatório ou até mesmo copulatório é tranquilo, é amoroso? Bom, existem diversas teorias já trazendo e contando um pouquinho para nós sobre conflitos sexuais em insetos. A teoria seletiva de Darwin, ela aponta que os organismos devem estar mais adaptados para se reproduzirem mais. Por isso, na visão de muitos biólogos, existe uma cooperação entre machos e fêmeas. De fato, isso ocorre, mas nem sempre. Nem sempre o acasalamento é cooperativo, porque existem estratégias e interesses diferentes de machos e fêmeas. Então espera-se que existam conflitos sexuais quando os interesses de macho e fêmeas não estão alinhados. Os machos geralmente maximizam o número de fêmeas acasaladas, e as fêmeas geralmente maximizam a qualidade do acasalamento, que refletirá na qualidade e no sucesso da sua prole. As fêmeas são bastante exigentes em relação ao acasalamento, a quem será pai dos seus filhos. E os machos geralmente buscam por um número. E os machos geralmente competem mais porque o seu interesse é em relação ao número de fêmeas acasaladas. Olha que interessante a história desses besouros. Necróforos defodiens. São besouros, são conhecidos como besouros carniceiros. Por quê? As larvas se alimentam de algum tipo de animal, de carcaça em decomposição. E olha o que acontece, macho e fêmea cooperam até encontrar uma carcaça. Pode ser um resto de um rato que morreu, enfim, uma carcaça. E eles cooperam, encontram essa carcaça e enterram para que a fêmea possa ovipor, e quando nascerem as larvas já terem alimento à disposição. E olha o que acontece,
o casal ali coopera, encontra a carcaça em terra, então acasalam, se reproduzem. Mas antes da fêmea ovipor, muitas vezes, o macho percebe, né, que a carcaça é grande e que daria para ter mais larvas se aproveitando ali desse conteúdo. Então o macho emite um sinal químico que atrai outras fêmeas para que ele possa acasalar e as outras fêmeas possam também ovipor ali naquele mesmo ambiente, para que a carcaça, para que as larvas possam se alimentar de uma única carcaça. Porém, aquela primeira fêmea, aquela que suou duro, ela fica nervosa, viu? Ela não quer não. E ela acaba subindo em cima do macho e até tendo algum tipo de conflito físico para tentar impedir que o macho consiga atrair outras fêmeas para ovipor no seu território. Em alguns hemípteros aquáticos também ocorrem vários conflitos físicos, até lutas bastante fervorosas, porque muitas vezes os machos tentam acasalar com as fêmeas e prendem-as com as suas pernas ou até com estruturas de genitália. E as fêmeas, para elas, não é bom ter um acasalamento supérfluo, sem nenhum tipo de seleção, porque elas estão expostas ali a algum risco, principalmente predatório, enquanto estiverem em cópula. Então ocorrem várias lutas, vários conflitos também em insetos aquáticos. E existem diversos mecanismos que os machos produzem para impedir que a fêmea acasale outra vez. Mecanismos que impedem a transferência de esperma de outro macho para a fêmea, ou até mesmo a retirada de conteúdo espermático de outro macho que já acasalou com a fêmea. Então a disputa ela é bem grande. Além disso, existem diversos conflitos sexuais pós-acasalamento entre macho e fêmea. Por exemplo, lembra daqueles mecópteros que eu falei que presenteiam a fêmea com uma presa? Pois é, eles são danados. Muitas vezes o macho presenteia a fêmea com a presa que ele escolheu, a fêmea se encanta, acasala e no final o macho tenta roubar de novo a presa que ele catou por aí para presentear outra fêmea. E aí ocorrem também lutas físicas entre macho e fêmea. Mas será que a fêmea só acasala uma vez? Não. Existem fêmeas que acasalam mais de uma vez em diversas espécies. O que acontece é que as fêmeas são mais seletivas, mas existe vantagem em acasalar mais uma vez ou estar disposta a acasalar mais uma vez. Uma delas é receber benefícios como alimentos, como presentes nupciais. Outra é melhorar a qualidade da prole, a cada novo acasalamento buscar por um macho que esteja mais adaptado. Então isso sim acontece. E aí então, o final da nossa história é feliz. Acontece muito acasalamento em insetos, oviposição, nascimento de jovens insetos, porque eles são bastante numerosos. Depois disso, diversos comportamentos podem existir no mundo dos insetos. Nem sempre eles são cuidadosos com a prole, mas existe registro de controle parental, maternal, biparental em diversos insetos. Por fim, a reprodução também ela pode ser dada por partenogênese, isso é, não ocorre cópula, não ocorre acasalamento de macho e fêmea. O plano mais básico, mais geral desse tipo de reprodução é quando ovos não fertilizados dão origem a machos haploides e ovos fertilizados dão origem a fêmeas diploides. Esse é o padrão mais básico. Existem diversos outros fatores que podem influenciar na partenogênese. Diversos outros fatores que podem influenciar na partenogênese e na determinação do sexo, como em abelhas, o gene CSD, que é um gene de determinação sexual, e a infecção por Wolbachia em diversos organismos. Mas isso é assunto para um próximo vídeo.
Como a gente já viu em outra aula, o abdômen ele é o centro de reprodução e diversas estruturas genitais internas e até externalizadas estão envolvidas no comportamento de cópula na transferência de espermas. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, deixem o seu interesse aqui nos comentários e a gente volta a falar sobre genitália e insetos, que é um mundo bem doido, muito louco. Mas quem sabe a gente pode falar um pouquinho de morfologia dessas estruturas. Legal? Então, por hoje é isso. Trouxe um vídeo mais curioso, com algumas curiosidades a mais, para deixar isso aqui um pouco mais dinâmico e com muita alegria trago sempre conteúdos para vocês. Aguardem que teremos mais. Um grande abraço e até a próxima!